Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, vides as abominações e desolação que falou o profeta Daniel, está no lugar santo quem lê e quem entende. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde os princípios do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes des crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até mesmo os escolhidos. Eis que eu vos lembro e tenho predito. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, amados irmãos e irmãs ouvintes da palavra do nosso amado e eterno Deus, estamos aqui diante de um texto que nos mostra alguns adventos que haverão de acontecer e alguns que já estão acontecendo no século 21 em que nós estamos vivendo. É verdade. Adventos estes que mostram a proximidade da vinda do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Cordeiro na face da terra. Aleluia. E a qualquer momento o Senhor Jesus aparecerá nas nuvens para buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. A palavra do Senhor nos mostra aqui no texto em que nós lemos, no capítulo 24, Jesus trazendo um ensinamento no monte chamado Monte das Oliveiras. A Bíblia nos mostra aqui Jesus mostrando acontecimentos que haveriam de acontecer quando assim estivesse próximo à sua vinda. A Bíblia nos mostra aqui no versículo 1 a atenção que os discípulos deram para o templo e a sua surpresa pela beleza, pela estrutura daquele templo. Quando então
eles aproximam-se do Senhor Jesus e dizem: Senhor, veja só a estrutura, o ornamento que há desse templo. Jesus Cristo direciona a sua palavra dizendo: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esta expressão de Jesus deixou uma dúvida no coração dos discípulos, a ponto destes se aproximarem de Jesus em particular e dizer: Senhor, nos explique, nos ensine e nos fale que acontecimentos haverão de acontecer quando estiver próximo da sua vinda e no fim do mundo. A Bíblia fala que então aqui Jesus dá início ao seu discurso, ao seu ensinamento, e começa a explanar aos discípulos, mostrando os acontecimentos que haveriam de acontecer. E aqui no capítulo de Mateus, capítulo 24, Jesus ele começa a trazer o ensinamento a respeito dos princípios das dores. Existem igrejas por aí, religiões por aí que pregam dizendo que a igreja do Senhor Jesus haverá de passar pela grande tribulação. Eu aqui vejo, dentro do texto da palavra do Senhor Jesus, que quando acontecer o período chamado de grande tribulação, a igreja não mais estará aqui. Mas eu quero dizer a vocês categoricamente que a igreja haverá de passar pelos princípios das dores. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui no texto, irmão, que nós lemos, aqui o texto do capítulo 24, os discípulos fazem esta pergunta a Jesus, e Jesus diz da seguinte forma, dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muito. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Se nós olharmos, o Oriente está em pé de guerra. Se nós olharmos na história em que nós estamos vivenciando neste século, chamado de século 21, nós vemos as nações reunindo-se para guerrear uma contra a outra, e aquelas que não estão guerreando contra outras estão em rumores, prestes a entrar em guerra. E o que é isto está nos mostrando, meus queridos, é que Jesus Cristo está à porta, é que Jesus Cristo está voltando para buscar um povo santo, aleluia, que Ele agora, que Ele exalte, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo ele disse que nós devemos olhar para a figueira. A figueira é Israel. E o texto da palavra do Senhor nos mostra que quando a figueira estiver com seus frutos tenros, as suas folhas verdejantes, aí estará próximo o vinho. A figueira é a nação de Israel. E se nós olharmos a nação de Israel, em uma certa época da história, ela foi cortada. Mas a Bíblia nos fala que no ano de 1900, a história nos fala que no ano de 1948, Israel começou a brotar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aonde Israel recebeu novamente a sua terra e foi tida entre as nações como nação. E hoje a nação de Israel é uma das nações mais prósperas que existe sobre a face da terra. A nação de Israel é a terceira nação que mais exporta frutas, legumes e flores para os outros países. Aleluia! Assim como profetizou Ezequiel no capítulo 37 a respeito dos ossos sequíssimos, quando ele mostra aqueles ossos sequíssimos mediante a palavra profética do profeta, os ossos se juntando em suas junções e se tornando um grande exército naquela terra. Israel hoje é um grande exército de Deus sobre a terra. Aleluia! E isto nos mostra que Jesus está voltando. É verdade. Jesus Cristo disse que não passaria esta geração sem que tudo isto acontecesse. Esses acontecimentos em que lemos neste
Mateus capítulo 24 haverão de acontecer antes que esta geração, a geração do século 21, termine. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salmo de número 90, versículo 10, nos fala que uma geração, ela tem a durabilidade de 70 anos. Se nós olharmos, irmãos, a figueira brotou em 1948. Se você atentasse para a época em que nós estamos, já faz 63 anos que a figueira brotou. Aleluia. E a geração da figueira, desta nova figueira, está por se terminar. E isso nos mostra, irmãos, que Jesus está voltando. E nós estamos vivendo em época de preparação. Glória a Deus. Aleluia. É época de nos prepararmos, irmãos. Aleluia. Não vai ser época de vivermos brincando de sermos crente ou vivermos uma religiosidade. É época de nós vivermos um cristianismo genuíno, aleluia, que tem a presença do Espírito Santo de Deus, aleluia, que tem as manifestações do Espírito Santo do Senhor. Cadê a igreja? A igreja que tem a presença do Espírito Santo do Senhor. Exalte a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Nós estamos entre parênteses, irmãos. Se nós atentarmos para a profecia de Daniel, quando ele nos fala das 70 semanas profetizadas pelo profeta Jeremias, nós vamos ver que nós estamos entre o parênteses, entre as 69 semanas e a última semana para se completar as 70 semanas, porque a última semana é a semana da grande tribulação, e isso nos mostra, meus queridos, que Jesus está muito próximo. Os acontecimentos em que nós lemos aqui no capítulo de Mateus, capítulo 24, são acontecimentos que nós estamos presenciando nesses últimos dias nos noticiários. O que é isso? Jesus está muito próximo, Jesus está às portas, e é hora de nos prepararmos para encontrarmos com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Estava eu aqui pensando, Senhor, que mensagem Ele trazer nesta noite? Senhor, o que hei de pregar nesta noite para o teu povo? E quando as irmãs louvaram o Senhor a respeito do arrebatamento, o Senhor fez-me entender que é isto que Ele quer que nós venhamos ouvir nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez muitas pessoas vieram aqui para ouvir uma profecia de um carro ou de uma chave nova para a tua casa. Talvez muitas pessoas vieram aqui porque queriam ouvir uma profecia de Deus para a tua vida. Mas nesta noite eu trago a profecia infalível, que é a revelação da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esta revelação que te transforma, que te liberta, que te restaura e te dá força para vencer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estava olhando nos noticiários esses dias, irmãos, e os Illuminati estavam pregando, ensinando, falando numa entrevista que os Estados Unidos comprou 5 milhões de caixões, e esses caixões comportam 3 pessoas dentro de um só caixão, e ele está criando secretamente centros de concentrações, igualmente aqueles que Hitler criou na Segunda Guerra Mundial. E aqui, irmãos, nós podemos ver que algo de muito perigo e de muita importância está por acontecer no mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que quando tudo parecia paz e segurança, virá repentina destruição. Aleluia. Estamos em época, irmãos, que precisamos vigiar. Estamos em época, irmãos, que precisamos nos colocar mais na presença do Senhor Deus. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto Ele está perto. Aleluia. O tempo de se buscar ao Senhor é o tempo
tempo que se chama hoje. O tempo de se invocar ao Senhor é o tempo que se chama hoje. A palavra do Senhor nos mostra que o dia de amanhã não nos pertence. É verdade. Aleluia. A Bíblia nos fala que há tempo para tudo. E o tempo chegou. O tempo da igreja se preparar. A Bíblia nos conta no capítulo 25 de Mateus a história de 10 virgens. A Bíblia nos fala que estas 10 virgens, elas tinham o mesmo objetivo: esperavam o noivo para entrar nas bodas do Cordeiro. A Bíblia fala que as virgens vieram, o noivo veio a tardar e estas virgens veio a adormecer. Estamos vivendo a era de uma igreja adormecida. E o Senhor, neste último tempo, nesta última era, há de levantar homens e mulheres que preguem, que ecoem, dizendo: Jesus, 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 Jesus está voltando. Aleluia. Aleluia. Antes, irmãos, que o princípio das dores mostre a sua intensidade, Jesus haverá de derramar um avivamento sobre a terra. Glória a Deus. Você sabia disso? Jesus haverá de derramar um grande avivamento sobre a terra, para que você e eu venhamos suportar o princípio das dores, para que você e eu, quando pregarmos nas praças e alguém chegar para nos prender, nós possamos permanecer fiéis ao Senhor.